Então, pessoal, eu me chamo Roberto Carlos, sou enfermeiro, né, graduado pela Universidade de João Pessoa, Centro Universitário Unip. Sou pós-graduado em urgência e emergência, sou da cidade de Pilõezinhos, mas atuo na cidade de Guarabira, no Brejo, né, paraibano, é onde eu abri a minha empresa, que é a Enfercare, é uma empresa de enfermagem levada para a área de capacitações para profissionais da área de saúde, né? Sou professor de instituição privada daqui de Guarabira também e sou consultor de uma banca de concurso daqui da cidade de Guarabira também. Já queria registrar aqui mais uma vez a presença do pessoal do curso de cuidador escolar da gente aqui da Neuropensar, de Itangará, de Pacifica e de Campestre, que eu vi uma pessoa acabando de chegar aqui agora. E é por isso que a gente decidiu fazer essa live também como proposta para ajudar essas pessoas, porque a gente sabe hoje em dia, né, Roberto Carlos, que essa questão de saúde nas escolas fica muito defasado ainda, né? Por isso até que foi criado a Lei Lucas, que a gente vai falar daqui para frente, tá certo? Então, como eu já tinha te falado, eu separei algumas perguntinhas aqui para a gente seguir um cronograma, mas eu deixei bem aberto para o pessoal ir tirando suas dúvidas aí nos comentários. Pode ser Sim, assim? sim. A gente pode seguir o cronograma, mas à medida do desenrolar, né, da live, quem tiver dúvidas, né, sobre a área, primeiros socorros, podem ir falando que a gente vai tirando as dúvidas de todos. Pronto, show de bola. Já estou vendo aqui muita gente tecendo elogios para você. Davi Gomes falou isso aí, meu primo. Márcia colocou eu, ótimo professor. Francinaldo, esse professor é um ótimo profissional. Roberto, muito bem, show de bola. Então vamos lá. Primeira perguntinha que a gente separou para você aqui são perguntas de alunos nossos, tá certo? E eu só fiz aqui reformular para ficar mais didático para a gente. Vamos lá. Uma criança, Alberto Carlos, que está passando por uma crise convulsiva na escola, como a gente deve prestar esses primeiros socorros? Lembrando ao pessoal que a gente não vai ser um enfermeiro nem um médico na escola, né? Mas prestar justamente esses primeiros socorros até os socorros secundários chegarem. Como a gente poderia fazer para atender essa criança tendo uma crise convulsiva no ambiente escolar? É importante, Igor, que a gente entenda se de fato é uma crise convulsiva, né? Porque as pessoas, na realidade, ainda tem muitos leigos na área de saúde que não sabem diferenciar uma crise convulsiva de uma crise epilética. E tem sua diferença, né? E a gente precisa entender que uma crise epilética é um paciente que ele tem essa patologia, né? E esse diagnóstico, e que ele passa por um tratamento para isso. Então, caso ele passe por algum tipo de crise, o profissional, sendo ele professor, qualquer pessoa que esteja próximo de conhecimento, já deve fazer o ato de interação medicamentosa com esse paciente. Mesmo fazendo a interação medicamentosa, é importante a gente frisar que os primeiros procedimentos para uma crise de convulsão, né, uma crise convulsiva, são de imediato afastar tudo de objetos ou de algo que possa cortar ou danificar o corpo da pessoa, seja ela criança, adulto, adolescente, né? E a gente precisa entender que existe o atendimento pré-hospitalar. E o que seria esse pré-hospitalar? É o que antecede, né, de levar o paciente para um hospital. Roberto, existe uma diferença entre pré-hospitalar e primeiros socorros? Existe. Nos primeiros socorros é qualquer atendimento onde eu possa realizar, né, no paciente, evitando algo digamos assim, que possa acontecer maior em um incidente. Então, assim, os primeiros socorros é todo aquilo de imediato que eu posso fazer no meu paciente. O atendimento pré-hospitalar é onde eu vou entrar em algo um pouco mais aprofundado, eu preciso ser um profissional, seja ele da saúde ou não. Por que eu falo da saúde ou não? Porque a gente vai entrar na área educacional, que é onde eu fui convidado para falar um pouco a fundo. Então, quando eu falo um educador, professor, ele tem por obrigação saber primeiros socorros. Roberto, mas aí eu trabalho em escola que 5% sabem. Sim, mas é uma fatalidade que isso pode acontecer, mas eles estão errados. A instituição está errada. Então, se ocorrer um incidente dentro dessa escola, eles têm por obrigação saber fazer os procedimentos. Mas aí a gente precisa saber, né, caso a caso. Uma crise convulsiva. O paciente ele vai liberar espasmos musculares involuntários. Nesses espasmos voluntários, ele vai começar a se bater. Isso é comum. Quando a gente tem uma cãibra, por exemplo, a gente faz o quê? Vasoconstricção de músculos. Então, a gente começa a ficar em rigidez o músculo, só que agora, em uma crise convulsiva, é o corpo todo. Então você não consegue controlar. Dessa forma, o que eu preciso fazer? Como eu tinha dito antes, afastar tudo que está ali perto
da minha vítima, para que ele não se machuque nem machuque ninguém. Vou lateralizar a cabeça dele. Para quê? Para que se essa pessoa ela estiver acumulando líquido na região oral, não se engasgue com esse líquido. Então, por isso a importância da gente lateralizar a cabeça. Nesse lateralizar, eu proteger a cabeça. Não é lateralizar e deixar ela lateralizada sem segurar, não. Eu preciso segurar. O restante do corpo ele vai ficar em movimento. O ideal é que quando uma pessoa estiver tendo uma crise convulsiva, sejam dois socorristas, duas pessoas para poder realizar esse primeiro procedimento. Por quê? Uma fica na cervical, na cabeça do paciente, e uma na lateralização do corpo, fica tentando manter aquela pessoa por completo lateralizado. Porque se a da cabeça lateralizar e o corpo ficar numa posição de decúbito ventral, ela pode ter também fraturas, porque os espasmos são muito fortes. E a gente precisa entender também que é uma cultura das pessoas dizerem segura a língua para não enrolar e a pessoa não morrer. Não pode de forma alguma colocar o dedo na boca da vítima. Por quê? Porque como está tendo espasmos involuntários, a língua ela é músculo, então ela vai ter espasmo. Obviamente que se não tiver, ela vai relaxar, vai contrair, mas ela não vai engasgar, não vai descer, porque ela é colada, ela tem frento. Então não tem como ela descer para a garganta, igual muita gente fala, né? Então, qual é o ideal? Não colocar o dedo na boca da criança, adulto ou adolescente, quem quer que seja. Por quê? Essa pessoa está tendo espasmos fortes, então ela pode morder numa dimensão tão forte que ela pode arrancar seu dedo. Então, isso é muito perigoso. São procedimentos que nós devemos entender. Roberto, quando é que uma convulsão é perigosa? Quando ela se torna intermitente. Então, ela termina uma crise convulsiva, daqui a 2 minutos ela tem outra, uma em cima da outra. Então, esse é um paciente que a gente precisa levar urgente para o hospital. Porque aí eles vão entrar em uma interação medicamentosa para conter. São os imunodepressores, como diazepam, para poder esse paciente dar uma rebaixada aí e acalmar essas crises convulsivas. Então, de antemão, os primeiros socorros numa crise convulsiva é somente isso. Perfeito. Eu acredito que não restou nenhuma dúvida para quem está aqui presente, mas para ilustrar ainda mais, quando a gente finalizar a live, a gente pode colocar nos stories uma fotozinha mostrando mais ou menos como é que seria essa manobra, né? Para facilitar o entendimento, já que a gente não pode demonstrar, né, aqui. Mas perfeito, realmente. Desde os primórdios, o pessoal tem aquela história, ele vai engolir a língua, vai morder a língua, vai dobrar a língua, bota a mão para puxar a língua, né? Tem esse negócio. Beleza. Deixa eu ver se alguém perguntou aqui. Eu vi que alguém escreveu um textinho, deixa eu ver se foi uma pergunta. Não, foi só um elogio. Vanessa colocou o seguinte: esse professor é top, maravilhoso, ensina de uma maneira que se você não gosta da profissão, aliás, se você gosta da profissão, você vai amar ainda mais, porque ele ensina com muito amor e te admira bastante. Show de bola. Beleza, Roberto. Seguindo nosso cronograma, nossa segunda pergunta é o seguinte: em caso de pequenos ferimentos, como cortes, por exemplo, como a gente pode proceder na sala de aula, no ambiente escolar? É muito comum em sala de aula ter esses cortes, porque criança ela é levada, né? E ela cega os adultos. O filho da gente já cega, imagina um monte de criança e os professores tendo que dar conta. Então, o que que acontece? Ela pode cortar com inúmeras coisas, com até o próprio papel de ofício. Vou fazer uma prova, se cortou, e aí a gente precisa identificar que tipo de corte é aquele. Se é um, um corte superficial, se é um corte um pouco mais profundo. Aí entra uma queda que pode ter um corte que atinge uma artéria, então já é um pouco mais perigoso. Mas em caso de corte, eu preciso saber justamente a profundidade desse sangue desse corte para me saber se ele atingiu veia ou artéria. Roberto, qual é a diferença? Se essa criança ela está sangrando um sangue escuro, ele é um sangue venoso, é um sangue rico em dióxido de carbono. Se essa pessoa está sangrando um sangue ativo, vermelho vivo, essa pessoa ela está com sangue arterial. Então é um sangue que rapidamente esse paciente pode ficar desorientado, porque é um sangue rico em O2, em oxigênio. Então, o oxigênio ele é fundamental para o nosso organismo. Então, ele leva oxigênio para o cérebro, para os músculos, para ofertar, para que tenha essa troca aí que ocorre a hematose, né, no nosso pulmão. Então, o nosso organismo ele precisa desse sangue. E por que eu friso tanto o sangue arterial? Porque a gente precisa entender que quando uma pessoa ela
tá com corte, né, que perdeu muito sangue, ela costuma dar alguns indícios que ela pode intercorrer durante essa intercorrência. Como, por exemplo, Roberto, uma pessoa que se cortou, tá perdendo muito sangue, cortou ali agora, caiu, se machucou, ela começa a pedir água. É muito comum, eu tô com sede, e começa a dizer que tá com a boca seca, e aí, nós podemos dar água para essa pessoa? Não. Por quê? Porque se essa pessoa está sangrando, obviamente que ela está perdendo líquido. Se eu dou líquido para ela, seja ela água, refrigerante ou suco, eu vou aumentar o quê? Risco de uma hemorragia. Então eu preciso conter esse sangramento, fazer aumentar a cascata de coagulação para que esse sangue ele cesse, né? E daí por diante a gente dá um líquido para esse paciente caso ele precise. Então, qual é o atendimento imediato? Se for sangue arterial, a gente pode fazer um torniquete. O que é um torniquete? A gente pega um pano, um elástico, existe o torniquete propriamente dito que já vende, né, aí nos kits de primeiros socorros, onde a gente coloca acima do corte e aperta. Isso vai fazer com que o fluxo sanguíneo ele diminua e o paciente ele não tem esse risco de hemorragia. E se for um sangue venoso, um sangue mais leve, a gente pega compressa, atadura, coloca em cima do corte, seja ele limpo, e vai fazendo uma compressão, enrolando essa atadura. Roberto, mas na minha escola não tem nada disso. Um pano limpo, pega uma camisa de alguém, tá limpinha, coloca em cima e vai apertando. Nesse apertar, se chama de compressão. Quando a gente comprime a artéria ou veia, ele vai coagular o sangue. Daí a gente leva para o hospital para poder ser avaliado por uma equipe especializada, né? Para poder saber se a criança ele necessita de realizar suturas e outros procedimentos diversos que existem. Então, o primeiro procedimento é isso, fazer a contenção de um curativo compressivo. Coloca pano, gás ou atadura, ou o que tiver, seja limpo, e vai fazendo a compressão em cima do ferimento de corte. Perfeito, Roberto. Agora que você falou, me bateu uma dúvida. Quando eu era pequeno, eu estudava num colégio de freiras e na hora do intervalo eu bati a cabeça numa janela e sofri um corte aqui na cabeça, né? E a freira, naquele momento de aperreio, pegou um esparadrapo e colou em cima do corte para estancar o sangue. Naquele momento, ela teve a conduta correta ou ela se equivocou? O que aconteceu? Então, na realidade, ela fez o certo. Ela fez um compressivo. Só que o esparadrapo ele não comprime tanto, não tem essa força de comprimir. Provavelmente o corte ele era muito superficial, né? Para poder conter só com o esparadrapo. A gente sabe que o esparadrapo ele cola em cima da gaze ou da. Então, assim, ela tentou fazer o que ela tinha no momento. Esparadrapo, coloca, estancou o sangue, ótimo. Aí quando a gente fala de batida de cabeça, Igor, o que acontece? É importante a gente entender que quando a gente bate com a cabeça, as pessoas costumam dizer é cultura já das pessoas, não dorme não, não dorme não. Né? Bateu com a cabeça, não dorme não. Mas estou sentindo sono, não dorme não. E por que que essa pessoa ela não pode dormir? Isso é mito ou verdade? É verdade. Essa pessoa ela não pode dormir até ela ser avaliada pela equipe médica, ela passar a observação de 8 horas. Por quê? Porque essa pessoa ela bateu com a cabeça, então ela precisa fazer uma tomografia para saber se não deu nada. Só que ela é uma pessoa de interior, então daqui que ela chegue no hospital, ela pode sentir sono. E nesse sono ela pode fazer o quê? Ter um rebaixamento de nível de consciência. E nesse rebaixamento de nível de consciência ele pode ter uma parada cardiorrespiratória ou parada cardíaca e morrer. E aí morrer e ninguém vê. Não acordar mais. Dormiu e não acorda mais. Por quê? Porque justamente durante a batida da cabeça, que causou um TCE, ele teve um rebaixamento de nível de consciência, não observaram e ele morreu. Então, por isso que uma pessoa que bate com a cabeça, ela precisa de fato fazer uma tomografia. Seja ela criança, adulto ou qualquer pessoa. Roberto, então é por isso que toda vez que alguém bate com a cabeça, chega no hospital, trauma, não é nem grave, mas para poder tirar, né, as dúvidas, eles precisam mandar para poder fazer uma tomografia. Que massa! Eu achei realmente que era mito essa história, Não, não. né? Eu achei que era mito. Eu achei que era só tipo assim, não pode dormir para não poder acordar mais. Quase isso, né? Se me rebate... Quase isso, né? Quase isso. Quase isso. Mas beleza, vamos para a perguntinha número 3, né? Em caso de acidente com eletricidade, choques elétricos, como a gente pode proceder? A gente tem que pegar no paciente, tem que pegar na pessoa e puxar, tem que deixar.
a gente precisa saber o nível da eletricidade, né? Qual é o nível da eletricidade dessa pessoa. Por quê? Tem um nível de eletricidade, uma voltagem tão forte que se você se aproximar do paciente, você também sente aquela carga de eletricidade e você pode receber também. Então, primeira coisa é tentar desligar onde é a corrente de eletricidade. Ah, é numa escola? É um interruptor? Beleza, vai lá, desliga o comando geral e solta, a criança já vai soltar automaticamente e aí você vai iniciar os primeiros socorros. Se for um choque muito forte, essa pessoa precisa ir para o hospital para ser avaliado. Se for uma voltagem muito grande, ela pode sofrer queimaduras internas, pode sofrer uma pressão tão grande que órgãos podem se explodir dentro, né? Então, isso em choques de alta tensão. Não é o caso de uma escola. Mas se foi uma escola, uma criança pegar em um fio, por exemplo, só desligou lá o interruptor antes de se aproximar da vítima para poder ter uma segurança, porque dentro dos primeiros socorros nós precisamos entender que a vida principal ali é a minha. Eu não posso me aproximar e arriscar para poder salvar alguém se eu vou colocar a minha vida em risco, né? Eminente de morte. Então, se eu ver que dá para mim ir, eu vou me aproximar da vítima. Se eu ver que não dá, infelizmente eu vou deixar acontecer, para não ter duas vítimas. Entendi. Show de bola. Roseli colocou o seguinte: o que fazer quando um aluno está com o nariz sangrando na escola? O que a gente pode fazer para ajudar? Seria uma das perguntas, né? É, Importante porque é muito comum o sangramento nasal. Sangramento nasal ele é chamado de epistaxe, né? Que a gente chama de sangramento nasal, mas o nome científico é epistaxe. E por que que acontece essa epistaxe? A epistaxe nada mais é do que um vaso sanguíneo que se rompeu. Mas por que que esse vaso sanguíneo se rompe? N coisas podem acontecer. Dor de cabeça intensa, exposição ao sol, uma criança tempo, uma criança travou, voltou. voltou agora, voltou. Uma criança que chora por muito tempo, ele pode forçar os vasos, microvasos sanguíneos, capilares e romper e sangrar. Se ela tem uma dor de cabeça intensa, pode romper vasos capilares nasais e sangrar. Então, N coisas podem acontecer. Pode acontecer dela estar jogando bola lá na quadra e bater uma bola no nariz, sangrou, porque nosso nariz, como qualquer outra região, é muito vascularizada. Então, qual é o procedimento de primeiros socorros? Conter o sangramento. Roberto, mas as pessoas na minha cidade, ela pede para colocar a cabeça para trás, tá correto? Roberto, as pessoas na minha cidade pedem para colocar a cabeça para frente, tá correto? Eu já vi pessoas colocando, queimando o algodão e colocando no nariz para cheirar, para conter o sangramento, tá correto? Nenhuma dessas opções estão corretas. Quando a pessoa coloca a cabeça, né, para trás, ela tem uma tendência a mascarar o sangramento. O sangramento ele pode parar, porém ele está entrando na cavidade nasal, nasofaríngea. E aí ninguém sabe a intensidade desse sangramento. Pode ser de um vaso capilar ou pode ter rompido um vaso maior. E aí a gente acha que fez a contenção, compressão ali, mas o sangramento continua internamente. E eu não consegui visualizar. Colocar para frente, o sangramento ele vai permanecer, porque se o vaso está para baixo, ele vai continuar sangrando, não adianta. E o algodão com queimado, aí é que não pode mesmo, porque eu posso ter uma intoxicação pulmonar, ele vai direto para as vias aéreas e o paciente pode ter uma intoxicação pulmonar e evoluir para uma parada respiratória. Então isso é muito perigoso. Então qual é o procedimento correto? Pegar uma gaze limpa, ou um pedaço de pano limpo, posição anatômica, olhando para o horizonte reto, comprimo o nariz dessa criança ou dessa pessoa durante 10 a 15 minutos, solto. Parou o sangramento? Ótimo. Não parou? Comprimo de novo e permaneço nessa compressão no movimento horizontal reto, para que eu consiga visualizar. Então, continua comprimindo. Parou? Ótimo. Não parou? Vai continuando a compressão. Então, é só fazer isso no sangramento nasal. Não deixa. Perfeito, perfeito. Eu até era uma dúvida minha, porque assim, desde que eu era pequeno, tem essa história de colocar a cabeça para trás, mas eu já vi também profissionais que trabalham comigo falando que era para colocar a cabeça para frente. E eu pensava assim, rapaz, a física não permite fazer isso, porque obviamente se eu pegar um copo d'água e botar assim, ele vai derramar, né?
Mas quem era eu para dizer alguma coisa? Mas agora você esclarecendo, ficou bem, bem claro. Isso tudo aí pra É gente. Então importante vamos lá. que tu acabou de falar. Pode falar. É importante isso que tu acabou de falar, porque existem profissionais, sim, da saúde, que pedem para que a gente faça esse tipo de procedimento errôneo, errado. Então, assim, nós que não temos conhecimento, acabamos fazendo e ficamos a mercê, porque nós estamos na dúvida, nós somos leigos dessa área. Então, nós estamos nas mãos de quem achamos que entende. E tem muitas pessoas que, infelizmente, estão desatualizadas e acabam fazendo procedimentos errados. Exatamente isso. Olha só que interessante, como você exemplificou aí. Márcia falou o seguinte, que uma vez ela estava com sangramento nasal, né? E colocou a cabeça para trás e quase que engasga na escola. E tá, então, Justamente. é isso que você falou, né? O sangue vai para trás, vai entrando nas veias, né? Show de bola. Então vamos lá. Próxima perguntinha. E em caso de queimaduras, como é que a gente pode proceder? Queimaduras, a gente precisa entender também de que foi essa queimadura. Qualquer queimadura é uma lesão na pele, né? E aí nós temos três tipos de queimadura: queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau. Como é que eu sei identificar cada tipo de queimadura? Queimadura de primeiro grau, ela fica com a pele apenas hiperemiada, vermelha. Aquela vermelhidão. E o que causa essa queimadura de primeiro grau? Insolação, exposição a calor, a vapor. Essas pessoas que fazem bronzeamentos artificiais, então eles ficam apenas aquela primeira camada queimada. Então, na queimadura de primeiro grau, ela só vai ter essa região vermelha, hiperemiada. Qual é o primeiro procedimento a ser realizado? Irrigação. Por quê? Eu vou fazer com que a sensação térmica ela diminui naquela região. Se está muito aquecida, eu vou resfriar. Então, eu posso colocar essa mão debaixo de um chuveiro, debaixo de uma torneira. Ah, foi o meu peito, meu tórax, minhas costas. Eu vou para debaixo de um chuveiro com água fria. E aí eu vou fazer com que eu diminua, né, a sensação térmica desse corpo e vai aliviando aos poucos. É normal que após alguns dias descame, sim, porque você queimou a primeira parte da pele. Então ele vai queimar, ele vai descamar de todo jeito. Então vai acontecer isso. Então só irrigação. Precisa tomar alguma medicação? Depende. Se você está tendo febre e sentindo muita dor por conta dessa queimadura, eu fui para a praia, tô com insolação e tô com dor no corpo todo, tô com febre. Aí sim você tem que entrar no antitérmico e analgésico para poder fazer com que controle essa temperatura e controle essa dor. É importante só se medicar depois que sentir esses sintomas. E também ir ao médico, né, para poder se medicar. Numa queimadura de segundo grau. Roberto, só te interrompendo aqui. Uma outra dúvida que surgiu aqui. É comum o pessoal que vai à praia se queimar e tal, e chega em casa, começa a passar hidratante. Você aconselharia passar ou só hidratar realmente com água, pasta d'água, por exemplo? Sim, qualquer coisa que hidrate a pele, né, ele causa essa diminuição da sensação de calor. Então você pode usar a pasta d'água, você pode usar o hidratante, só que de primeiro momento é o banho frio, para poder dar aquela controlada, né, baixada em todo o teu corpo. Por quê? Quando eu coloco o hidratante, ele hidrata a pele, mas ele não mantém a temperatura baixa. Então, se eu passar mais tempo debaixo de um chuveiro, por exemplo, obviamente que eu vou controlar essa temperatura. Aí depois eu vou passar um hidratante. É importante que eu espere secar sem nada, porque se eu secar com a toalha, tem muita gente que tem toalhas ásperas e acabam lesionando mais. A pele ela foi fragilizada, ela teve uma queimadura ali. Então, às vezes, a gente pode lesionar um pouco mais essa pele. Então, deve-se tomar muito cuidado. Irriguei, esfriei a minha pele no banho, lavei ali, e espero secar. Quando eu secar, eu coloco o hidratante para poder manter essa pele hidratada. Show de bola. E queimadura de segundo grau, como você ia falar? Queimadura de segundo grau, ela é caracterizada pela presença de bolhas, que se chama de vesículas. Então, a partir do momento que eu tenho vesículas, né, que são as bolhas na minha pele, eu já tenho uma queimadura de segundo grau. E aí entra a dúvida, eu estouro ou não? Aí que vem essa dúvida de todo mundo. Não, não se deve estourar. Roberto, mas a minha mãe, minha avó me ensinou que eu posso pegar um espinho de laranja e estourar, que ele é limpo. Eu posso pegar uma agulha de costura e estourar, depois que eu passar o álcool. Não, não pode. Se você raciocinar no que eu vou dizer agora, você vai entender por que não pode.
um espinho de laranja está exposto. Então ali pousa mosquitos que fazem cocô, defecam ali, tem exposição a poeiras e tudo mais. Então o espinho, ele está sujo. Por mais que você lave, se você colocar em um microscópio, você vai ver que está cheio de bactéria. Você só fez lavar. Então é a mesma coisa que a gente. Se eu tomar banho e colocar minha pele no microscópio, eu vou ver que eu só fiz tirar a metade daquela sujeira. Então não se deve usar espinho, agulha do mesmo jeito. Qual é a agulha que se deve usar caso haja uma necessidade de estourar? É uma agulha estéreo, agulha de seringa, um bisturi estéreo, mas isso deve ser feito na presença de uma equipe de profissionais no hospital. Porque essa bolha, essa vesícula, ela é uma proteção para a camada de baixo que foi lesionada. Então ela vai encher, né, de líquido, de plasma, para poder proteger, porque se a pele colar, grudar, ela vai demorar mais a cicatrização. Então você percebe que quando você tem uma queimadura de 2º grau, que sobe aquela bolha, forma aquela bolha, ela vai secando aos pouquinhos. Então, o próprio organismo, quando vai secando, ela vai cicatrizando aquela ferida que foi lesionada. Então, não se deve fazer nenhum procedimento nessa queimadura, a não ser que seja com uma equipe especializada. Queimadura de 3º grau. Queimadura de 3º grau, a gente já atinge pele, né, que é derme, epiderme, a camada de músculo ou até osso. E aí a gente tem uma característica muito simples de uma queimadura de 3º grau, que é quando alguém se queima de uma região tão profunda e você toca e a pessoa diz que não está sentindo tanta dor. E por que ela não está sentindo tanta dor? Porque automaticamente, ao atingir muito uma camada muito profunda, ela lesiona os vasos, terminações nervosas. E aí, como ela lesionou as terminações nervosas, a sensibilidade diminui. Então, essa pessoa ela não sente tanto. É normal que as pessoas, quando estão embriagadas em festas, que tem uma queimadura de 3º grau, pega água quente e ainda joga em cima, ou água gelada, e diz, não estou sentindo não. É normal, mas é uma queimadura que precisa de tratamento com antibiótico-terapia, porque a profundidade dela já foi mais extensa. E a gente precisa e deve se levar para o hospital para entrar em uma interação medicamentosa, como eu falei, no antibiótico. Mas a gente precisa entender também na queimadura que a queimadura que eu estou citando são queimaduras em uma região só. Mas e caso for um paciente que teve um grande queimado? Por exemplo, uma explosão de uma casa de fogos, cidade interior tem muito isso. O que se deve fazer? Esse paciente deve ser levado urgentemente para o hospital, que provavelmente vai para uma UTQ, que é uma unidade de terapia de grandes queimados, que ele precisa de tratamentos intensivos. Lembrando que sofreu queimaduras, só irrigar a pele. Irrigar. Numa queimadura de 3º grau, 2º grau, 3º grau, o que eu faço? É uma queimadura muito extensa? Pega soro ou água, irriga aquela região, coloca gás, que é limpo, porque vai aderir à pele, vai colar e depois você irriga novamente. Porque quando chegar no hospital, eles têm uma facilidade maior de tirar. Se você colocar gás ou pano limpo, quando chegar no hospital para retirar, a roupa, né, o tecido vai estar aderido à pele, então esse paciente ele vai sentir bastante dor. Então, deve-se tomar muito cuidado com isso. Boa. Uma vez, agora que estou me lembrando também, eu me queimei, eu só sofro nessa vida. Eu queimei a mão e, como você falou, né, formou-se uma bolha bem grande, bem alta mesmo aqui, e ficou aquela dúvida no hospital, estoura ou não estoura, né? Uma enfermeira queria deixar, a outra técnica queria estourar. Eu acho que julgaram que estava inflamando e decidiram estourar e fazer, segundo elas, uma raspagem, né? Tirar aquela pele morta e colocar a sulfadiazina de prata. Foi um procedimento que você julga correto também, o que ela fez, ou foi precipitado? Não, quem decide quem deve estourar a bolha ou não é o médico após uma avaliação. A equipe de enfermagem ela só deve realizar o procedimento. Por quê? Porque se pegar uma infecção ali, precisa entrar numa antibiótico-terapia. Então, quem vai prescrever? O médico. A partir do momento que eles fazem o debridamento, né, que retirou ali, faz um debridamento mecânico, você já expôs a sua pele a micro-organismo. Então, o procedimento ele deve ser realizado após uma avaliação médica. A gente precisa entender que dentro de um hospital funciona toda uma equipe. Então, eu não posso tomar a minha decisão sozinho. Eu preciso pensar, olha, se eu estourar essa bolha, será que vai ficar exposta a bactéria? E aí, o que vai acontecer? Então, é bom que eu pergunte para o médico antes de eu fazer esse tipo de procedimento
para que não ocorra, Roberto, mas a cicatrização aconteceu perfeito. Sim, graças a Deus. Ainda bem. Mas pode acontecer eu pegar uma infecção e dessa infecção evoluir para uma sepse que pega uma infecção generalizada e aí? Poderia Aí até necrosar meu braço, né, e há Jesus? um tempo atrás era sim utilizada a sulfadiazina de prata em queimaduras. Hoje em dia já temos literaturas que dizem que não é mais necessária a sulfadiazina de prata em queimadura. Só entrar com a interação É. medicamentosa e a irrigação mesmo da pele. Entendi. Pelo menos a sulfodiazina ajudou na hora que iria trocar o curativo, né? Que ela é mais E a molinha, dá pra tirar. antibiótico, né? Querendo ou não, a sulfadiazina é antibiótico, É, então né? ajuda. Deixa eu te falar, nesse dia em questão, infelizmente o médico não se encontrava e a enfermeira que estava lá de plantão não teve coragem de fazer o procedimento porque estava achando feio a minha mão. Aí eu fiquei nervoso, né? Mas enfim, deu certo. Graças a É, só diga-se de passagem, né? Mas vamos lá, outra perguntinha. Em casos de fraturas simples, se é assim que eu posso chamar, e expostas, como a gente deve proceder? toda e qualquer fratura deve ser avaliada antes de realizar. Por quê? A fratura ela pode acontecer em ambientes externos e internos, né? Em qualquer lugar que você esteja, e a dimensão ela pode ser pequena ou pode ser grande. Fratura simples é uma fratura fechada. O que seria essa fratura fechada? É uma fratura onde eu não consigo visualizar, foi interna. Então, o paciente ele grita de dor, ele relata a dor, e eu só consigo sentir, quando eu toco, ele diz que dói. Então, essa pode ser uma fratura fechada. Para que eu confirme, eu preciso fazer o quê? Raio-X. É interessante que seja feito raio-X. Só que antes do raio-X, antes de chegar no hospital, a gente precisa imobilizar com uma tala. Então, é importante que a escola, qualquer escola, né, ela tenha um baúzinho, uma caixa de primeiros socorros para poder realizar esse tipo de imobilização. Não tendo, eu pego o cartão. Eu vou fazer uma gambiarra mesmo. Pego o cartão, coloco no braço, em qualquer que seja o local, e vou colocando a atadura ou roupa, uma camisa, onde quer o local, para deixar aquela região imóvel, né? Roberto, uma fratura aberta, é uma fratura exposta, é onde tem osso. A mesma coisa, só não vou poder agora mexer onde está o osso exposto. Então, eu não vou tentar colocar para dentro, eu vou só proteger aquela região e a atadura não pode passar por cima. Então, eu vou passando sobre o membro, mas aquela região que está exposta, ela deve continuar exposta, para que não fosse mais e esse paciente ele não corra o risco de ter mais de uma fratura naquele local. E caso ela precise de cirurgia, deve ser avaliado o raio-x para poder ir para um hospital especializado. No caso de fratura, é interessante a gente avaliar a deformidade do paciente também, porque na maioria das vezes o membro ele fica com a deformidade grande. Então a gente consegue perceber, eu não preciso nem tocar, mas se eu ver um braço com uma fratura, eu consigo ver. Não, isso tem uma fratura aí. Né? Então a gente não pode dar uma eu sei de tudo e tentar mexer e colocar no local que isso está errado. Em caso de acidente, por exemplo, eu não posso mexer em uma vítima se eu não tiver segurança do que eu estou fazendo. Foi uma queda e o paciente está dizendo que está com a dor na coluna. Se eu mexer ali de uma forma errada, eu posso lesionar e esse paciente ele pode perder a mobilidade das pernas. Então é importante a gente saber onde que é essa fratura para poder saber se eu posso, saber se eu posso mexer nessa vítima ou não. Então, protege, faz a imobilização e leva para o hospital. Tem que levar de todo jeito para o hospital para poder fazer o raio-x. Boa, entendemos. Beleza, outra perguntinha aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Boa noite, Liliane. Boa noite a todo mundo que entrou depois. Rosilene fez outra perguntinha aqui, que por coincidência também está no nosso cronograma aqui. O que a gente pode fazer quando a criança, por exemplo, sofre uma picada, alguma mordida de algum animal peçonhento, como cobra, aranha e por aí vai. O que é que a gente pode fazer? Então, animais peçonhentos é hospital. Não tem outra medida de primeiros socorros em casa. A não ser, por via das dúvidas, o escorpião. Que o escorpião, alguns hospitais ou pronto atendimento faz o bloqueio, onde é feita a picada de anestésico, mas alguns médicos nem fazem mais a prescrição desse bloqueio, se faz o bloqueio.
Tem alguns médicos em algumas unidades de atendimento, pronto atendimento, que eles só fazem prescrever o analgésico. Por quê? Porque vai acontecer a dor de toda forma no período de 24 horas aproximadamente, né? Do veneno, enquanto o veneno está ali agindo no teu corpo. Então é só tomar o analgésico até passar essa dor. Escorpião. Só que qualquer animal peçonhento, eu preciso tomar o soro. Então eu preciso ir para o hospital para tomar esse soro, que é o antígeno contra o veneno, né? Se for peçonhento. Ah, mas foi uma picada de uma aranha. Sim, mas qual aranha? Então precisa ser analisada. E agora, como é que eu vou para o hospital? É interessante que eu leve, sim, de fato, o animal para o hospital. O escorpião, foi um escorpião negro, foi aquele amarelo. Então, tento matar e levo para o hospital, porque depois que ele picou, depois que ele picar é mais fácil de matar, né? Antes não. É. Ele leva para poder mostrar qual foi o animal. E aí a gente consegue saber qual é o tratamento que deve ser realizado. Mas na maioria das vezes é o que deve ser realizado no paciente. Show de bola. E se não conseguir capturar o animal, pelo menos tentar observar para dar característica ao médico, né? Para ter uma noção Isso. de quem foi, né? De quem foi esse danado. Beleza. Outra perguntinha aqui. Em caso de desmaio, né? Essa pergunta aqui ficou um pouco vaga, mas de maneira geral, em caso de desmaio, como é que a gente poderia proceder? Então, casos de desmaio são N fatores que podem ocasionar um desmaio. O que é um desmaio? O desmaio é uma falta de oxigênio, né? O teu cérebro acaba captando que você é, é, está passando por alguma dificuldade de ausência de oxigênio no teu organismo e que precisa descansar. Assim como um carro tem um motor que começa a dar problema, ele vai parar para depois ligar, depois você força, ligou. Nosso organismo é do mesmo jeito. Então, o meu cérebro ele precisa de oxigênio para poder funcionar, mas aí não está tendo uma circulação sanguínea devida. Então, eu preciso fazer o que para esse oxigênio voltar? Eu preciso saber o que aconteceu. Então, o que é? O que foi que ocasionou esse desmaio? Geralmente, desmaio pode ocasionar por uma hipoglicemia. E o que é uma hipoglicemia? É uma baixa da quantidade de açúcar no sangue. Por que que isso acontece? Isso é muito comum acontecer no período da manhã nas escolas. Por quê? Porque existem muitos alunos que vêm de sítio, vêm de zonas rurais, que é um pouco distante, e aí eles não se alimentam da forma correta, ou não se alimentam. E aí quando chega 9 horas, não deu o horário de intervalo ainda para lanchar, esse aluno ele já está com fome, mas ele não diz para ninguém que está com fome. E o teu organismo ele começa a entender que está faltando glicose ali. Então ele começa a ter aquela sensação de quê? Qual é a sensação do desmaio? É palidez, suor frio, que é a sudorese, começa a suar, então começa a ter uma vertigem, a visão começa a ficar turva. Então esse paciente começa a ter essa sensação de que ele vai desmaiar. E de fato ele vai desmaiar até fornecer esse oxigênio. Então, por que eu preciso saber o que ocasionou esse desmaio? Ah, o meu aluno ele está desmaiando, caiu agora ali. Chego perto dele e pergunto para ele: Igor, o que é que está acontecendo? Não, professor, eu estou com a sensação de que eu vou desmaiar, eu estou passando mal, estou com aquela agonia, aquele mal-estar, todo mundo diz aquela agonia. Então, o que que acontece? A primeira pergunta que eu devo fazer é: você se alimentou de que horas, Igor? Aí vai me dizer: professor, não tomei café hoje. Ah, tá explicado. Então, o que que eu preciso fazer agora para Igor voltar a essa sensação passar? Dá açúcar para ele. Mas como é o açúcar? Uma garapa de açúcar, um refrigerante que é rico em açúcar, que são algo que o meu organismo ele absorve rápido, para poder ir voltando, subir nesse nível de glicose, esse paciente ele vai voltando ao normal. Não é oferecer biscoito. Ah, o paciente está com fome, eu vou dar um biscoito, vou dar um cuscuz. Não, eu vou dar algo que o organismo ele absorva rapidamente, para que ele volte a esse nível de glicose. Não passou e o paciente continua com aquela sensação de desmaio, ou então desmaiou, o que que eu faço agora? Elevo os membros inferiores dessa pessoa. Quando eu elevo os membros inferiores, que são as pernas, coloco em cima de uma cadeira, banco, seja ela o que for, eu vou fazer com que o fluxo sanguíneo ele vá rapidamente, né? Ele volte basicamente do joelho para poder ir para o cérebro e continuar a circulação. Por quê? Porque esse fluxo sanguíneo ele já está sofrendo uma deficiência. Então, até ele chegar no dedo do pé para voltar para o cérebro, ele vai demorar. Então, esse paciente ele vai demorar mais ainda a voltar ao nível de consciência dele. Então, eleva as pernas desse paciente
e espera ele voltando ao normal. Passou de 30 minutos, é um paciente que precisa de uma avaliação. Então, o ideal é levar ele num hospital. Show de bola, perfeito. Márcia colocou o seguinte: fala de álcool no desmaio, porque eu acho que tem essa cultura, né, de colocar para o pessoal cheirar álcool e tudo mais. Quando a pessoa está desmaiada ou está desmaiando, é comum que as pessoas de interiores coloquem álcool nos punhos e para cheirar. Nos punhos não vai adiantar nada, né? O que vai acontecer pelos poros, mas não vai adiantar. No nariz eu posso piorar o quadro do desmaio, porque a mesma coisa pode acontecer do algodão queimado. Esse paciente ele pode ter uma asfixia pulmonar. Então eu estou cheirando álcool, estou passando mal, estou desmaiando. O oxigênio está diminuindo, eu vou colocar álcool para a pessoa cheirar, essa pessoa ela vai ter uma parada respiratória. Então é muito normal, ou pode acontecer sim, que uma pessoa que esteja desmaiada ou desmaiando e eu colocar álcool para ela cheirar, eu coloco ela para morrer. Eu vou aumentar a chance dela morrer. Ah, mas fulano passou mal e parou, morreu. Não, às vezes foi eu que ajudei, acelerei o processo. Nós só podemos fazer algo quando eu tenho certeza daquilo. É igual se eu ver alguém que está passando mal ou sofreu um acidente, eu só vou lá realizar os primeiros procedimentos se eu souber. Então eu vou dizer para a equipe, porque quando acontece alguma coisa, encho de curiosos, e eu vou, chego lá e digo, não, eu sei primeiros socorros, eu vou ajudar ele. Se eu souber. Então, se eu não souber, eu fico ali de longe. É importante saber também que em primeiros socorros nós precisamos entender que existe o artigo 135, que é a omissão de socorro. Então, eu sou obrigado a prestar primeiros socorros, mesmo que eu não saiba. Roberto, mas como é que eu não sei primeiros socorros e eu vou prestar primeiros socorros? Ligando. Então, eu chego lá perto da vítima e vou ligar para a pessoa para poder saber. Para a pessoa não, para os primeiros socorros especializados, como SAMU e bombeiro, para poder passar a informação e socorrer aquela vítima. Caso eu presencie e passe direto e alguém quiser me denunciar, eu posso ser enquadrado no artigo 135 de omissão de socorro. Então, isso é muito importante a gente entender. Quando a gente fala de acidente, Igor, eu ia entrar, que eu acho que não estava no cronograma, sobre AVC. É muito comum acontecer, né? Hoje em dia, isso não só nas escolas. Ah, Roberto, AVC antigamente acontecia só em idoso. Hoje em dia, não. Hoje os jovens estão tendo AVC. Então, como é que eu identifico um AVC? Existe uma sigla que é muito fácil. A gente vai com a sigla SAMU. Faça o nome SAMU e cada letrinha a gente vai identificar como. Na letra S de SAMU, eu peço para o paciente sorrir. Então eu digo, Igor, sorri para mim. Quando o Igor ri, uma parte dos lábios dele não vai conseguir levantar. Então ele vai ter um desvio de comissura labial. Ele vai ficar com a boca torta. Então aconteceu o relaxamento de um lado da boca. Eu já tenho um ponto positivo para um ABC. Na letra A, peço para Igor me abraçar. Igor, me abrace. Quando o Igor levantar os braços, um braço sobe e o outro não. Um lado está morto. Segundo ponto para um AVC, eu já começo a ter uma atenção maior. Na letra M, canta uma música comigo, Igor. Tirei o pau no gato, tô uma música simples. Igor vai começar a cantar, vai dizer... A sua boca, a sua língua começa a ficar enrolada e você não consegue falar, porque aconteceu o relaxamento do músculo. E aí você já tem 3 pontos positivos para o AVC. Quando chegar na letra U, tive os 3 pontos, urgência. Ligo para o SAMU e digo, ó, tem um paciente aqui sofrendo um AVC. Quando ele perguntar, como é que você sabe? Porque eu fiz o procedimento de primeiros socorros e ele tem desvio de comissura, ele não consegue levantar um lado do braço, ele não consegue falar o próprio nome ou cantar uma música. Pronto, o SAMU já vai mandar uma equipe de primeiro socorro especializada para poder realizar esses procedimentos. Então é muito importante a gente saber disso. Show de bola. Para o pessoal que está chegando agora, está falando de AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, não é isso? E A gente está se referindo. Show de bola. A gente estava falando também sobre essa questão cultural, que às vezes na intenção de ajudar acaba atrapalhando, né? Eu lembrei da parte de queimadura, que antigamente o pessoal colocava muita pasta de dente, né? Que é uma substância um pouco que piora, né, as circunstâncias. sim, a pasta de dente, assim como outras substâncias. Pasta de dente, óleo, deixa eu ver o que mais que as pessoas colocam. Vai assar, vai fritar mesmo, né?
as pessoas colocam. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não sabe a substância daquele objeto, daquele produto que a gente está colocando, é em cima da pele que está lesionada. Então não colocar nada disso. Irrigação é a melhor escolha. Abra a torneira, passo lá o tempo irrigando até manter a temperatura. E depois sim eu procuro um médico, um enfermeiro para poder prescrever um cremezinho para proteger a pele. Mas nada disso. Perfeito, show de bola. E agora, já estamos quase finalizando, né? Mas temos aqui, em caso de engasgo com bebês, né? Para quem trabalha, por exemplo, aí no maternal, nas creches, e em crianças maiores, como é que seria esse procedimento? No engasgo, né? Eu ia até trazer a boneca, mas eu acabei esquecendo para poder mostrar. Mas depois eu A mando manobra de Heimlich, né? que não é mais manobra de Heimlich, ela foi atualizada e agora é manobra do desengasgo, só isso. Foi É, atualizada, melhorou. ficou melhor, né? Se falar. Então, manobra de engasgo. Então, o paciente, quando está engasgado, a manobra é diferenciada de um bebê, criança, adolescente, gestante e adulto. Qual é a diferença? Que uma criança, né, quando Luciano falando melhorou. Para quem é profissional da saúde, principalmente os alunos, quando a gente dá aula, né, sofre um pouquinho. Descrever o nome até. Então, uma criança, por exemplo, bebê de colo, é comum que uma criança se engasgue amamentando, tomando mamadeira. E aí, quais são os primeiros socorros? A gente vai bater nas costas, na região da escápula da criança, 5 golpes forte mesmo. Coloca ela com a cabeça um pouquinho para baixo, apoiada na minha perna dominante. E aí eu coloco ela inclinada um pouquinho para baixo e dou 5 golpes forte mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Viro a criança novamente e faço 5 compressões na região diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, para que esse diafragma ele jogue o ar para cima e tente expulsar o que está engasgando. Quando eu faço isso, eu observo, né, se tem algum objeto na região oral da criança. Se tiver e tiver ao meu alcance, eu posso fazer a varredura digitálica. Se não, eu permaneço, volto para os golpes. 5 golpes, vira 5 compressões. Se a criança voltar a chorar, ótimo, beleza, a gente conseguiu desengasgar essa criança. Não conseguiu, continua a manobra até desengasgar. Deixa eu te Dificilmente interromper, Roberto. Deixa eu te interromper rapidinho. Só para a gente não esquecer, existe uma maneira correta de usar a mão que está batendo, com essa parte aqui da mão, com a palma da mão, a região, essa daqui, né? a região hipotenar. A gente bate com a região hipotenar como se fosse deslizando mesmo. Ah, Roberto, se eu bater, Entendi. não adianta. É leve demais. A gente tem que forçar mesmo a expulsar esse objeto que está causando a obstrução, né? O engasgo. Show Tem de que ser bola. forte. Pode prosseguir, só para tirar essa dúvida Uma mesmo. criança e um adulto, né? Um adulto, o que que a gente faz? A gente vai por trás do adulto, coloca na região do diafragma, diafragma não, do processo tifoide, abaixo do processo tifoide, a gente fecha a mão que não é dominante. Eu sou dominante, então a minha mão esquerda eu vou colocar fechada, vou colocar um pouquinho alto aqui para vocês verem, que fica mais fácil. Vou colocar a minha mão fechada aqui abaixo do diafragma, não é no osso, não. Estou colocando aqui só para vocês verem. E com a minha mão dominante, eu venho aqui, ó, e faço o movimento de J. 1, 2, 3, 4, 5. Até essa pessoa expelir. Roberto, como eu identifico uma pessoa que está se engasgando? Uma pessoa adulta, ela vai colocar a primeira mão na garganta, ela tenta chamar alguém, ela não consegue. Então ela começa a tentar. Então, ofereço ajuda e vou fazendo as manobras. Fiz isso, espero ela soltar, tossir. Não tossiu, vamos novamente. Até ela expelir. Caso ela desmaie, ela tem uma parada, aí a gente precisa evoluir para uma manobra de ressuscitação, que é totalmente diferente. Mas aí a gente tem uma característica diferente e peculiar numa gestante. A gestante ela já está com 8 meses, então a barriga está muito grande ali. Como é que eu vou fazer? Então eu preciso colocar um pouquinho para cima e não pressionar muito, porque senão eu posso machucar aquela gestante. Mas tem que permanecer essa pressão. Uma criança, eu vou me ajoelhar para ficar na altura da criança. E dessa forma eu vou fazer as manobras. 5 golpes, ó. J. 1, 2, 3, 4, 5. É forte. É forte quando a gente fizer, essa pessoa ela vai tossir mesmo. Então fiz esses 5 golpes, a criança começa a tossir. Não jogou nada para fora, continua mais 5. E assim a gente vai
fazendo os golpes. Perfeito, perfeitamente. Eu vou também tá deixando aí nos stories, quando a gente finalizar, algumas imagens mostrando com mais clareza. Se bem que ficou totalmente claro, né? Por mais que seja em uma telinha pequena, deu pra gente perceber a movimentação qual é. Alguém falou aqui, deixa eu ver. Luciana falou, professor, a mão dominante fica na parte de cima, né? Isso, a mão dominante ela vai ficar na parte de cima para que eu tenha um apoio de fazer a pressão. Porque se eu colocar ela, eu não consigo pressionar. Eu sou destra. Se eu colocar a minha mão canhota para poder fazer, eu não tenho tanta força. Então eu preciso de força para fazer essa pressão. Força, e também, você pode até me corrigir, a movimentação é mais correta com a mão dominante, né? Do que ficar mais Sim. solta. Beleza. Então, Roberto, estamos quase finalizando. Só para finalizar aqui de fato, né? Temos um comentáriozinho para a gente fazer sobre a. Ah, não, tem outra pergunta aqui. Se a criança introduzir acidentalmente algum objeto nos olhos, ouvido ou nariz, que a gente pode fazer para ajudar? Objeto no nariz e no ouvido é levar para o hospital para ser retirado. Hospital, qualquer pronto atendimento. UBS, porta de entrada de qualquer cidade, né? Posto de saúde. Leva lá que eles fazem a retirada com os objetos que a gente tem, que é a pinça faz a retirada, a lavagem, a auricular. Não tentar Não mexer na hora que pode botar para colocar um dentro. pouco mais para dentro e lesionar aquela cavidade e aí ficar um pouco mais difícil de fazer a retirada. Nos olhos é diferente. A água sanitária, né? A criança colocou água sanitária nos olhos e aí tá queimando. O que que eu faço? Soro. Vai lavar com soro e tenta uma consultazinha para o médico prescrever um colírio e poder estar lavando esse olho. Até anti-inflamatórios mesmo no olho a gente usa para poder estar limpando o globo ocular. No olho não tem muita coisa a ser feita não, é só lavar mesmo e pronto. E o colírio, né? Não, Show de bola. agora eu lembrei, é importante eu dizer isso porque isso aconteceu comigo uma vez quando eu era criança. A minha avó pediu para colocar leite de mulher gestante, né, amamentando, no olho, porque limpava, não se pode. Eu já presenciei a minha tia colocando água de cebola. Então imagina só, são ácidos, não pode colocar no olho, é água limpa mesmo, ou soro. Ah, meu Deus. A cultura da gente é complicada, né? Mas vamos lá. Para a gente finalizar aqui, a gente poderia falar um pouquinho sobre a Lei Lucas, né? Para quem não conhece ainda, existe uma lei, você vai falar melhor sobre ela para a gente, que começou a entrar em vigor depois de um incidente que houve em uma escola, não me lembro, não me recordo qual foi, onde foi, que uma criança estava numa excursão escolar e na hora do lanche, né? Ela se engasgou com um pedacinho de salsicha e ninguém conseguiu fazer os primeiros socorros e ele acabou falecendo, né? A partir daí criou-se essa lei para meio que obrigar os primeiros socorros no ambiente escolar, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente dessa lei e se você já trabalhou com ela em algumas escolas, se você faz capacitação em algumas escolas sobre isso? Sim, é importante a gente frisar que desde o início eu falei qualquer profissional ele precisa ser capacitado em primeiros socorros, né? No ambiente escolar. E a nossa empresa, ela tem o curso de primeiros socorros para as escolas, então a gente já realizou, tanto para as escolas quanto para as empresas. Algumas empresas que entram em contato conosco, nós capacitamos todos os profissionais, desde a limpeza até o diretor. Eles precisam ser capacitados. Não é só os professores, não. Qualquer funcionário que esteja dentro do colégio, ele precisa ser capacitado em primeiros socorros. A lei, que eu não estava lembrado, é 13.722/2018. E ela foi sancionada no dia 4/10/2018, justamente por conta de Lucas. E quem era Lucas, né? Lucas era uma criança de 10 anos, saudável, ativamente. E aí, na escola, né, foi feita uma excursão. E nessa excursão, ele comendo cachorro quente na hora do lanche, ele se engasgou com a salsicha. Que é comum, a gente se engasga até com a saliva, né? Imagina com lanche. Então, Lucas ele acabou se engasgando. E daí ele não teve o socorro imediato, ou um socorro devido imediato. Ou até tentaram ajudar Lucas, mas não conseguiram. Foi muito rápido a morte de Lucas. Lucas ele
se engasgou muito rápido, ninguém conseguiu fazer nada, porque era muita criança, correu muita gente em cima. E a partir do momento da morte de Lucas, ela gerou uma comoção nacional, porque era uma criança ativa, saudável, linda e tudo mais, e os jornais tudo frisando tudo isso. E Lucas lutou, né, com a ONG pela lei Lucas, e daí por diante, quando foi sancionado em 2018, se tornou obrigatório uma lei federal no Brasil, todas as instituições públicas e privadas de ensino infantil terem as capacitações de primeiros socorros. Se a escola ela não tiver essa capacitação para os profissionais e acontecer algum imprevisto, alguma intercorrência, a escola ela pode ser penalizada. Por quê? Porque é lei. Então, ela é uma lei federal. As pessoas, infelizmente, né, no nosso mundo, no nosso Brasil, só começam a prevenir quando acontece algo. Então, enquanto não aconteceu, a gente vai levando. Mas seria tão mais fácil eu contratar uma empresa e fazer essa capacitação em uma instituição. Eu digo isso em instituição pública, porque as privadas elas são obrigadas por conta de alvará, então o bombeiro eles já estão pedindo. É, eu recebo mais as ordens já dos bombeiros. Ah, os bombeiros que indicam. Ah, vai na empresa, na Infequer, que lá tem um treinamento de primeiros socorros. E aí a empresa entra em contato comigo para que a gente forneça esse treinamento para as pessoas. Mas já nas escolas públicas há uma fragilidade, uma decadência um pouco maior, porque as prefeituras elas não buscam esses treinamentos. E seria bem mais viável, evitaria muita coisa, não só a manobra do desengasgo, como qualquer outro primeiro socorro. A gente viu aqui N coisas. A gente viu coisas básicas, que é uma convulsão, e uma professora que está dentro da sala não sabe segurar uma criança. Entra em desespero. A gente viu no desmaio aqui que uma professora, um coordenador escolar não sabe reagir dentro de uma situação dessa. Eu digo isso eu ministrando aula. Ano passado, uma aluna minha, né, ela estava receosa da prova. Eu sou professor de UTI, é uma provinha prática um pouquinho que passa um pouquinho de medo. E aí a aluna ela disse: professor, eu posso realizar a prova antes porque eu não estou bem, eu estou um pouco tensa e não sei o que. Elas pode, mas você consegue fazer a prova? Eu disse: pode. Quando ela entrou na sala, ela caiu da cadeira e começou a convulsionar. Então, se eu não tivesse o preparo para realizar esses primeiros socorros, o que seria da minha aluna? Né? Então, eu precisei chamar alguém para me ajudar, tirei o pessoal da sala e fui realizar os primeiros socorros. No caso dela, eu não tive sucesso porque ela tinha muitas convulsões intermitentes, foi uma em cima da outra. Então, a gente estabilizou ela, levei no meu carro mesmo para o hospital, chegou no hospital, apresentei o quadro dela completo para o médico, e aí foi feitas as medicações devidas e passou o episódio. Mas por que isso aconteceu? Porque eu tinha uma experiência em primeiros socorros. E se eu não tivesse? O que seria daquela pessoa, né? Uma jovem. Então isso pode acontecer. A gente precisa entender que é de extrema importância, porque isso pode acontecer na escola. A gente está falando da escola, mas também pode acontecer com meu neto, com meu filho, com meu sobrinho dentro da minha casa. E aí? O que eu vou fazer? Vou só bater nas costas, porque tá cheio de vídeo aí ensinando você a bater nas costas de uma criança na manobra do desengasgo, e se você não souber bater nas costas, a criança vai morrer do mesmo jeito. Ou então você tentar fazer na região torácica e fraturar a costela. E aí? Então a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Então é importante a gente entender e saber que sim, é lei hoje federal todas as escolas terem essas capacitações para todos os membros das escolas. Verdade. E como a gente sabe, né, Roberto, mesmo sendo lei, o Brasil, de maneira geral, né, não só em escolas, tem dificuldade em cumprir essas leis porque não existe uma fiscalização adequada, né? Aí a gente fica ali, só à mercê de divino mesmo, porque só Jesus é a causa. E muitas vezes não é nem por maldade, né? É por falta de conhecimento mesmo, como eu costumo dizer. Uma das principais barreiras para que as coisas andem continua sendo a ignorância e o preconceito para que tudo dê certo, né? Sim, sim. Mas é isso, Roberto, chegamos ao nosso final. Eu tenho certeza que todo mundo está com aquele ar de queria mais, que queria que se repetisse. Então a gente só tem a agradecer a você por esse momento rico. Eu sei que todo mundo absorveu aqui muita coisa. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo conhecimento agregado, viu? A gente agradece de coração e até uma próxima, se Deus quiser. Eu quero que você se despeça do pessoal aí e uma boa noite para todo mundo que nos assistiu e valeu.
Eu que agradeço, Igor, a oportunidade, né, de expandir um pouco do meu conhecimento para poder evitar incidentes, né, nas áreas, né, escolares e residenciais. É importante, como eu disse desde o início, frisar que as pessoas precisam espalhar conhecimento para as pessoas, seja ela de qualquer forma, seja ela através de live, palestra, igreja, de qualquer forma, nós precisamos espalhar esse conhecimento para as pessoas. Agradecer a todos os seus convidados aí que vieram participar da live, os meus alunos também que estão participando da live. E estarei disponível sempre que precisar, pode contar comigo. E espero receber você aqui na Infercare, né, para conhecer o nosso espaço aqui. Quem tiver interesse em conhecer, o arroba da instituição é InfercareGBA. Vocês vão ver que nós temos bastante cursos aqui para profissionais, né, da área de saúde. Então é importante a gente estar se atualizando cada dia mais. Eu costumo dizer que o ensino da gente ele não para após uma graduação. Se você não fizer capacitações e especializações, você vai ser um mero profissional com seu conhecimento defasado e o seu conhecimento incompleto, porque a gente se atualiza, o mundo se atualiza a cada instante, né? Então a gente precisa acompanhar o cotidiano do mundo, né? E acompanhar ele. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar fazendo isso. Imagina, então, pessoal aí dos cursos de cuidador, das pós-graduações que estão aí presentes, vão seguindo lá a Infercare, o nosso professor Roberto. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Uma boa noite para todo mundo. Valeu.